Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, antes de mais nada, eu sou assim totalmente a favor de todas as medidas, sem exceção, anunciadas nesta segunda-feira pelo governador Ivo Sartori e por sua equipe principal ali, o núcleo duro do governo, né? O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, o chefe da Casa Civil, Márcio Biocchi, e o secretário Carlos Búrigo, totalmente fechado. Né? São medidas duras, hein, que foram anunciadas pelo governo estadual. Esse pacote todo para ajudar a resolver aquilo que o governo chamou de calamidade das finanças públicas do Rio Grande do Sul, porque a questão é essa, é calamidade das finanças públicas do estado do Rio Grande do Sul. Né? O governador não falou nada sobre a herança maldita que recebeu. Eu falo, porque nós estamos passando por essa situação trágica que estamos passando aqui nas finanças públicas do Rio Grande do Sul, única e exclusivamente por culpa do governo anterior do senhor Tarso Genro. Eu sei que muita gente fala, inclusive dentro do próprio governo Sartori, que isso aí é 40 anos de desmandos que aconteceram com as finanças. Não é verdade. Isso não é verdade. O que está acontecendo hoje aqui no Rio Grande do Sul decorre exclusivamente em função da desordem fiscal estabelecida pelo governo do senhor Tarso Genro do PT. Exclusivamente. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque ele recebeu o Estado com as finanças sob controle. A governadora Ieda Cruz pegou uma situação calamitosa também das finanças públicas aqui do nosso Estado, atraso de fornecedor, pagamento de funcionários com problema. É uma calamidade também. Claro que não nessas proporções que o Tarso deixou, mas problema sério. Ela levou quase 2 anos para ajustar as contas, né? Aquele famoso déficit zero. Eu inclusive explico tudo isso num livro chamado Cabo de Guerra, né? Quase 500 páginas. Faço uma análise ali detalhada do que foi que aconteceu e como é que o governo Ieda Cruz chegou a ajustar as contas públicas. Entregou ali déficit zero para o Tarso. O que fez o Tarso em 4 anos? Promoveu uma desordem fiscal inédita aqui no Estado, né? E entregou uma herança maldita, mas da pior espécie para o governador Sartori, que além disso ainda enfrentou aí um problema sério e continua enfrentando da recessão econômica. Então essas medidas que estão sendo propostas aí pelo governador Ivo Sartori, algumas delas que já deviam ter sido tomadas há muito tempo, essas medidas todas aí visam tentar resolver aí esse estado de calamidade, né? Porque o governo vem trabalhando desde o primeiro dia com déficits anuais monumentais, calculados em bilhões de reais. Eu estou aqui com um trabalho do governo que foi anunciado agora no final da tarde de segunda-feira, né? Esse pacote de medidas aí é para mais de 40 medidas, né? Algumas delas duríssimas, como por exemplo a redução do número de secretarias. O Sartori já tinha reduzido de 29 para 20, ele está reduzindo agora para 17, né? Além disso, ele extinguiu 9 das 19 fundações, é a proposta que ele está mandando agora, né? E está propondo a privatização, a federalização de várias empresas estatais, algumas inclusive que eu diria até que são quase joias da coroa, como a CE, a Sulgás, a CRM. Né? Claro que essa privatização, federalização, depende não apenas da Assembleia Legislativa, mas depende de uma mudança, inclusive, constitucional, porque a Constituição reza ali num dos seus artigos que essas estatais só pode ser privatizado ou federalizado mediante um plebiscito. Isso aí foi uma proposta demagógica feita pela bancada do PT e aprovada pela maioria durante o governo do Tarso Genro, visando o quê? Visando impedir a privatização dessas estatais. Então o governo, nesse pacote aqui, já está propondo inclusive a mudança desse artigo da Constituição, acabando com essa história de plebiscito, né? Então, olha, são medidas realmente, e não tem a ver apenas com a redução do número de secretarias, com a redução drástica do número de fundações. Tem fundação aí que, por exemplo, a TV Educativa e a Rádio Piratininha vai acabar aquilo, quer dizer, isso tudo, se a Assembleia Legislativa aprovar, né? Tudo com pedido de urgência.
está indo para a Assembleia amanhã, terça-feira, com pedido de urgência. Ou seja, a Assembleia terá que votar isso aí até o dia 20 de dezembro, quando entre em recesso parlamentar. Se não votar, o Sartori já disse que vai convocar a Assembleia extraordinariamente e ela vai ter que votar todos esses projetos aí, né? Tem coisas assim aqui também previstas que são mais do que oportunas, né? São assuntos que, inclusive, eu já trouxe aqui para discussão com vocês várias vezes. Por exemplo, o Estado gasta uma fortuna pagando sindicalistas que estão lá fazendo, inclusive, greve contra o governo do Estado. E é o governo, nós, contribuintes, é que temos que pagar. Não, ele está propondo o seguinte, que os sindicatos que paguem essa gente, os seus sindicalistas. Por que nós, os contribuintes, é que temos que pagar? Vários diretores do CEPERS, por exemplo, que estão fazendo greve toda hora, os contribuintes é que ficam pagando o salário deles para ficar lá o dia inteiro fazendo política sindical. Que se faça, mas eles que paguem as suas despesas, né? Eu acho que isso é mais do que justo, né? Então, são mudanças importantíssimas. Vocês vão poder acompanhar tudo no meu site, né? Está tudo ali. Aliás, o conjunto, isso tudo aqui, esse calhamaço, está disponibilizado no meu site www.polibbraga.com.br. Vai resolver o problema do déficit? O déficit que está previsto para esse ano aí, não, agora são valores monumentais. O déficit previsto para esse ano ainda para o governo, estava previsto já no início do ano em 6 bilhões. O governo tomou uma série de medidas aí e vai conseguir fechar o ano, ainda assim, com déficit de quase de 2 bilhões e 300 milhões. Para o ano que vem, um déficit de 2,8 e no outro ano 3,6. Né? Então é uma situação muito complicada essa aí que nós estamos enfrentando, mas vamos ter que enfrentar. Então, senhores, claro, vai ter choro e ranger de dentes aí. Isso tudo que está sendo proposto pelo Sartori, que demonstra enorme coragem de fazer o que está fazendo. Eu espero que tenha o apoio da sociedade gaúcha para que esse Estado faça o ajuste de contas e saia da situação calamitosa que se encontra, não consegue pagar os salários dos servidores do Executivo em dia, não consegue dinheiro para investir, nós estamos nessa paralisia, inclusive na área da segurança pública. Aliás, tem uma série de propostas que o governo está fazendo em relação à área da segurança pública, uma série, em relação à Previdência também. Está tocando em vespeiro que não é brincadeira, está tocando. Espero que a Assembleia aprove essas medidas, que a opinião pública possa apoiar essas medidas com todo o vigor. Talvez elas não vão resolver todos os assuntos, mas olha, para início de conversa, é um bom início de conversa, né? Não fazer essas mudanças que o governo está propondo aqui no Estado daqui a pouco, em curto prazo, submeter os gaúchos a uma situação parecida com essa que vivem os cariocas nesse momento. Estamos ainda em tempo de evitar esse caos parecido com o do Rio de Janeiro, né? Mas será preciso bastante coragem, né? Bastante espírito público para fazer essas mudanças aí. Eu estou de acordo, eu vou estar comentando aqui com vocês mais todos os dias a respeito disso e estou trabalhando nesse assunto aí no meu site, que eu convido vocês a dar uma olhada ali com atenção, estudar todas essas medidas com muita atenção, né? www.polibbraga.com.br. Eu volto amanhã. Acho que foi uma excelente segunda-feira. Para mim foi. Eu estou há muitos anos defendendo esse tipo de reforma do Estado.